Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, sejam bem-vindos, é um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. E como eu vi que vocês gostaram muito do estudo da perversão narcísica, resolvi gravar esse vídeo para trazer mais informações sobre essa psicodinâmica, essa maneira de funcionar dentro de algumas questões que envolvem o abuso afetivo. Vamos lá. Quando a gente fala de perversão, nós estamos falando, segundo a definição de alguns pesquisadores, nós estamos falando de uma incapacidade, sumariamente, de uma incapacidade de ver o outro como um ser humano. Por mais chocante que isso possa parecer, infelizmente, existe toda uma evidência do ponto de vista da clínica, do ponto de vista dos sintomas que vítimas de agressores perversos sentem nessa convivência e trazem como queixa para o espaço clínico. Não há como negar que existe um impacto psicológico nocivo de pessoas que têm esse tipo de personalidade desenvolvida por razões que nós falamos resumidamente no vídeo anterior, dentro dessa estrutura de uma falha na sua identidade, como nós falamos, advinda desse ambiente que é lido pela pessoa que desenvolve a perversão como um ambiente não suficiente, não provedor do ponto de vista do afeto, do ponto de vista daquilo que uma pessoa necessita para se desenvolver como um ser humano. Então, uma vez desenvolvida essa estrutura de personalidade, a gente tem ali uma sintomatologia que afeta a pessoa que convive com ela. Muito bem. Eu havia falado no vídeo anterior que o termo narcisista perverso não é um termo muito adequado, mas eu falei também que não era errado. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão encontrar isso na literatura informal, vocês vão encontrar isso também em grupos que são grupos de ajuda, que falam dos famosos NPs, ou seja, seria um nome popular que se popularizou para o perverso narcísico. Posso usar aqui o termo NP até para considerar essa popularização, como eu falei, não é errado. Então, assim, é comum as pessoas se referirem os NPs da vida, os narcisistas perversos. Tá no mesmo sentido, tá, gente? Apesar de eu não considerar muito adequado por conta do termo técnico, mas isso não fere necessariamente o conteúdo ou o sentido que o termo tem. Muito bem, esses NPs, né, eles têm, como eu falei no vídeo anterior, eles veem a vítima como alguém que precisa atendê-lo. E dentro dessa percepção, a gente tem ali um par agressor-vítima que é um par disfuncional. Ou seja, o agressor é aquele que apenas fica numa posição de receber, ele doa pouco, geralmente o abusador nesses termos, ele doa muito pouco e ele é um grande cobrador. Então, ele exige do outro muito além do que o outro pode dar, porque há ali uma constante cobrança, uma constante responsabilização trazida por essa projeção inconsciente, né, advinda do ambiente, de que você tem que me atender, porque o ambiente é ruim, nunca é suficiente, como nós falamos. Qual é a relevância disso? O que eu vou trazer o que eu vou trazer de mais conteúdo para a gente pensar sobre isso? Muito bem. O que a gente tem ali? Qual é o grande problema da pessoa atingida? Nós temos ali uma pessoa que se relaciona com esse agressor se acreditando responsável por ele. Há ali uma tendência altruísta. Geralmente, as pessoas que permanecem em relações abusivas, no início, elas acham que elas têm que realmente atender aquela exigência porque elas são boas, elas querem transformar esse agressor, elas se acreditam capazes de transformar. Isso porque o próprio agressor coloca uma série traz toda uma exigência, não só exigência, há todo um envolvimento, uma sedução, melhor dizendo, há toda uma sedução para que você se acredite a pessoa mais importante da vida dele. Isso, num primeiro momento, atende a sua necessidade egóica. Eu sou maravilhosa, eu sou maravilhoso. Só que isso é uma grande arapuca, uma grande armadilha. A partir disso, ele vai trazer para você toda uma pauta de atendimento de coisas que ele acredita que você precisa. E aí, qual é o grande problema? Por que
a pessoa que está nesse tipo de relação, ela alimenta isso também, porque ela busca reconhecimento, essa é a palavra importante, ela busca reconhecimento do outro, ela quer que o agressor a reconheça como alguém capaz de doar amor, como alguém realmente importante. E por que ela faz isso? Ela busca esse reconhecimento, mesmo em nome de um grande sacrifício, porque ela acha que se ela perder essa relação, ela vai se sentir abandonada. Lembrando que os agressores, os abusadores afetivos que têm esse tipo de estrutura, geralmente eles exploram muito as fraquezas das outras pessoas que vão conviver com eles, né? As fraquezas da vítima. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, sem dúvida, te manipular para que você alimente essa ideia, não, realmente eu preciso compreendê-lo, ele é uma pessoa boa. Início de relacionamento, gente, tudo são flores. Afinal de contas, ele, enfim, faz tudo por mim, é um cara bacana. E aí eu vou contar um caso para vocês, que é um caso que vai ilustrar. Vou contar só um episódio dentro desse caso para que a gente possa entender melhor. Início de um relacionamento, né? Uma mulher conheceu um homem que ela já estava um tempo sozinha, ela tinha toda uma questão de não querer mais ficar sozinha, enfim, estava buscando um relacionamento mais sério, até que encontrou esse homem que é o NP, né? É o abusador. E até então ela não sabia, porque não trazem letreiro, né? A gente precisa entender, a pessoa precisa entender que tem que conviver para poder descobrir. Muito bem, e aí o que aconteceu? Ela começou a se envolver com ele até que num episódio no carro, eles estavam numa situação, eles estacionaram, uma coisa assim, eu não me recordo muito bem, porque já tem muito tempo que eu ouvi isso. Mas enfim, ela estava numa situação no carro e houve um problema com o guardador de carros. O rapaz estava ali, né, tentando, algum desentendimento que houve entre o namorado e o rapaz. Esse desentendimento gerou uma discussão em plena rua, e é uma coisa que os abusadores não têm o mínimo pudor. Se eles tiverem que expor vocês, dependendo da estrutura e do momento, se tiver que te expor na rua, ele vai te expor na rua, né? Isso para ele. E se você reclamar, é frescura, é bobagem, sensível demais. Estou lembrando aqui de algumas falas de paciente. Muito bem, houve ali um desentendimento, ele humilhou o rapaz, ela ficou extremamente constrangida com aquilo, angustiada, primeiro mês de relacionamento. Quando ele entrou, ela foi questioná-lo, e ao questioná-lo, qual foi a surpresa dela? Ele agiu como se nada tivesse acontecido. Primeiro que quando ele retornou daquela discussão, xingou um monte de palavrão, uma situação extremamente vexatória. Quando ele volta, ela ficou numa situação difícil, ela foi questioná-lo, porque aquele homem gentil, de repente se transformou num monstro, né? E ela ficou muito apavorada. E quando ela fez isso, ele se sentiu intimidado, lembrando, abusadores dentro dessa estrutura e de outras também, mas essa principalmente, eles não suportam serem contrariados, né? Se forem contrariados, se você contrariar um abusador, com certeza isso vai gerar a Terceira Guerra Mundial, né? No relacionamento. E aí o que aconteceu? Quando ela faz isso, ele se ressentiu, mas na hora ele começou a desfiar o rosário do tipo, você não entende, você me conhece pouco, eu tive problema com meu pai me abandonou, eu era criança, depois ele voltou de novo, depois a minha mãe me criou à base de surras, e por aí ele começou a contar a história triste, né? É a grande história triste, e nessa história triste ela caiu, né? Ficou envolvida e começou a se sentir mal. Olha só que coisa perigosa. Ela começou a se sentir mal por ter cobrado alguma coisa. Muito bem. E aí se despediram, ela foi para casa, ele foi para casa. Ele ficou 4 dias sem aparecer, sei lá, 3 dias. Ficou um tempo sem aparecer, um tempo suficiente. Ela estava apaixonada. Ele já tinha percebido o envolvimento dela. E aí tem uma coisa muito importante. Abusadores afetivos, os NPs, eles começam desde o início a querer saber muito da sua vida. Isso é comum, tá? Querer saber como é que foram os outros relacionamentos, como é que é a sua família. Com isso eles pegam informações, né? Informações de pontos de vulnerabilidade, pontos para que eles possam explorar depois e estruturar a teia hipnótica deles. Muito bem. E aí o que ela fez? Ela, se sentindo mal, se responsabilizando pelo mal-estar que foi criado, ela vai até a casa dele e de uma maneira desavisada ela pede desculpas. Não sei de quê, né, gente? Mas pede desculpas
por não ter compreendido. Aí ele diz uma frase que foi muito interessante, que na época eu registrei, e ela diz o seguinte, ela diz assim, ele disse assim, eu sabia que você viria. Olha a frase perigosa do vampiro emocional, que é um outro nome para os NPs e abusadores de plantão. O que ele diz? Eu sabia que você viria. Ali ela sentiu, o que ela sentiu? Ela sentiu que ela estava salvando, eu vou falar disso agora. Ela sentiu que ela estava sendo ali doce, compreensiva, generosa, estava ali assinando a sua sentença de morte psicológica, porque foi a partir dali que ele armou o cerco e entendeu que ela era uma presa fácil, uma presa emocional fácil. Ali ela estava selando o que a gente chama de escravidão emocional. A escravidão emocional é quando você acredita que você é responsável pelo que o outro sente. Aí o que acontece com as vítimas de abuso afetivo nesse par? Agressor-vítima, elas começam a não vou falar para não aborrecer, não vou falar para contrariar, né? Ele vai ficar chateado. Se eu começar a falar o que eu quero, isso vai gerar uma discussão muito grande, então é melhor eu não falar nada, só assim a gente fica bem, e aí tudo fica bem. É muito comum, as pessoas chegam no consultório dizendo isso, Bianca, eu evito, porque afinal de contas ele vai se aborrecer, chegou cansado do trabalho, é isso, é aquilo. Existe uma série de desculpas para se não colocar aquilo que você deseja. Existe uma série de desculpas para você se anular psicologicamente em prol dessa grande vítima que o abusador pinta para você como vítima. Muito bem. E aí o que aconteceu? Ele começou, ela foi até a casa dele, ali ele fechou o cerco e a partir dali, todas as discussões, a maioria das dificuldades era o quê? Ele conseguia envolvê-la de tal forma que ela acabava pedindo desculpas. Ele raramente pedia desculpas. É uma coisa muito comum, abusadores não pedem desculpas. É muito raro, se pede dentro de um contexto de interesse. É muito, assim, a clínica ela é taxativa, os casos são claros, são muitos anos estudando e vendo com a experiência que eles não pedem. Vai pedir desculpa porque não estão errados? Vou pedir desculpa de quê? Desculpa por quê? Né? Você que está errada. Muito bem. E aí o que aconteceu? Ali ela começou a vivenciar toda uma dor. Então vamos lá, qual foi a vingança dele? Ele foi contrariado, a vingança foi sumir os 4, 3 dias. E aí ela começou, por medo de ser abandonada, aí que entra o perigo. A grande advertência desse vídeo está no que eu vou falar agora. Por medo de ser abandonada, por carências, por necessidades que vêm muitas vezes de uma infância difícil, de uma história pessoal difícil, que você que é vítima não para pensar qual é o tamanho da sua dependência emocional, qual é o seu nível de carência. E, em nome disso, ela se submete a uma relação desigual, se submete a uma relação que suga, que traz dor e se acredita, o pior de tudo, responsável. Essa é a síndrome do Salvador. A síndrome do Salvador é quando, no momento em que o abusador ele apresenta as exigências, você acredita que você pode transformá-lo e salvá-lo, porque ele só está assim porque você não foi doce. E você precisa ficar cada vez mais dócil, cada vez mais amorosa, para que ele se sinta bem. E no momento em que a pessoa acredita nisso, a gente tem relatos de mulheres, né, principalmente de mulheres, estou lembrando de uma outra mulher que era casada com um abusador ficou casada durante 40, tá casada durante 40 anos, já não sou mais psicóloga dela, e ela tinha uma crença, assim como muitas, de que se ela cedesse ao sexo, ele ficaria calmo. Isso fazia parte de um contrato perverso na relação, ou seja, ele se apresentava mais calmo quando ela cedia, e muitas vezes ela me relatava que não sentia a mínima vontade de estar ali naquela relação íntima, mas ela cedia porque ele não ia bater nas crianças. Tinha uma coisa dessa, sabe? Ele batia nas crianças, ele ficaria mais agressivo se ela não cedesse. Olha que perigo que é isso. E essa mulher foi desenvolvendo uma série de doenças, por quê? Porque ela se submetia a um aniquilamento, né? Se submetia a um desprezo da parte dele que era muito, muito sério. Mas ela nutria um sentimento de culpa muito grande porque se acreditava responsável por salvá-lo, por criar um clima melhor na relação. E isso vai sendo alimentado. Então, o grande perigo é esse, ou seja, ele alimenta em você essa crença de que ele é responsável, de que você é responsável pela maneira como ele se sente. Você se submete a uma série de humilhações até,
Com certeza é uma humilhação, onde você faz coisas sem vontade para não criar o climão, sabe aquela coisa? Porque ele fala assim, poxa, vai criar o climão, porque toda vez que você vai fazer qualquer tipo de reivindicação, ele vai dizer que não é o momento, porque nunca é o momento, gente. Acordem, nunca vai ser o momento. Um abusador só tem o momento dele pleitear alguma coisa, só tem o momento dele reclamar de alguma coisa. E aí, se você reclama, se você reclama de uma maneira justa, existe uma relação ali que deveria ser igual e não é desigual. Não há uma relação de parceria, nem empatia, muito menos de reciprocidade. E na hora que você apresenta as suas justificativas, ele vai colocar aquilo como algo que é extremamente inconveniente, inadequado, fora de contexto, sempre é fora de contexto, não há uma empatia sincera. Então, o que a gente vê ali é uma submissão muito grande da vítima com relação ao agressor, e a vítima confunde isso com resiliência. Ah, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que ser tolerante. Gente, resiliência não tem nada a ver com isso. A resiliência é confundida com uma submissão, e resiliência não tem nada a ver com submissão. A resiliência é exatamente uma experiência onde você consegue criar alternativas para um desafio que é saudável. O desafio numa relação abusiva não é saudável. Aliás, falando em desafio, o que o abusador faz? Ele desafia você a ceder, e você se sente desafiado, né? A vítima se sente desafiada, e aí ela quer justamente mostrar o espírito heróico, a síndrome do Salvador. Eu vou com certeza mostrar para ele que eu sou uma pessoa boa, que eu sou gente boa, e ele vai acabar reconhecendo outra arapuca, outra ilusão, porque ele até finge que reconhece. Ah, você é maravilhosa, nos momentos em que ele quer alguma coisa. Ali um interesse, você é assim, você é assado. Por quê? Porque há ali, gente, uma necessidade de sobrevivência psicológica. Então ele vai te sugar. Ele não te reconhece como um ser humano dotado de necessidades, ele te reconhece como uma fonte de prazer, de atendimento, de satisfação das necessidades dele. Então, assim, essa síndrome de Salvador, né, do Salvador, e esse espírito heróico vai criar a grande armadilha, e quanto mais você resiste, isso é uma coisa importante também de entender, que os pesquisadores trazem pra gente, né, a literatura traz pra gente, quanto mais você resiste, isso é muito sério, quanto mais você resiste à agressão dele, ou seja, ele agride, você tolera, pondera, contemporiza. Quanto mais você faz isso, mais ele te agride. E você vai acreditando que aquela agressão, que aquela insistência na agressão é algo para te consertar. E aí é uma coisa muito séria, porque como você vai tendo cada vez menos espaço para ser você, e o agressor vai tomando conta de todo aquele terreno psicológico, de todo aquele ambiente da relação íntima, ele vai abrindo espaço cada vez que você acredita que você tem que ceder espaço, porque afinal de contas ele teve uma história tão triste. Isso não é um problema seu. Até porque o abusador quer que você seja mãe, pai, você quer que você seja o provedor. Isso realmente também não é um problema seu. Ele projeta em você, vamos lembrar, lembrando, o ambiente não foi suficiente, sumariamente, a gente está aqui trazendo aspectos bem resumidamente para o entendimento didático, para ter mais didática, para que vocês consigam entender e colocar isso em prática. Observar a vida de vocês e criar prevenção e autocuidado. Muito bem, como ele acredita, né, que você tem que doar, você vai doando, você acredita que você vai transformá-lo, e ele vai ficando irritado com essa resistência, porque você não cede, você não briga, porque ele quer a briga, ele quer brigar para ele se autoafirmar, ele quer provocar você para que você caia, e quanto mais você resiste, mais ele suga, até que chega um momento crucial da relação, para a gente terminando esse vídeo, que é no momento em que as pessoas entendem, as vítimas entendem que se elas continuarem, elas estão correndo um risco muito sério. E aí eu vou falar qual é esse risco sério que as pesquisas não deixam mentir. O prognóstico de relacionamentos abusivos para pessoas que continuam um relacionamento é muito ruim. Nós temos ali um risco de suicídio, um risco de depressão e um risco de desenvolver qualquer doença grave degenerativa. Isso porque é comum, né, as doenças autoimunes, a gente fala sempre disso, porque a vítima vai se aniquilando, chega uma hora que há uma ruptura
há uma ruptura psicológica muito grave, a pessoa fica muito desesperada, é quando ela geralmente procura a clínica. E o grande risco é que as pessoas negam, não, não é uma relação abusiva, não, com certeza ele vai melhorar, as coisas vão acabar entrando num outro formato. E essa crença faz com que você acabe se colocando num risco muito grande, maior, até de comprometer a sua vida, comprometer a sua saúde e principalmente entrar numa depressão muito grande. Lembrem-se, muitas pessoas em depressão estão em relações abusivas e não sabem. Para finalizar, existe um princípio da comunicação não violenta, que é uma ferramenta muito positiva para melhorar relacionamentos, uma ferramenta que eu uso nos espaços de treinamento que eu realizo, enfim. Essa ferramenta é muito curiosa, mas não dá para usar com abusadores, porque abusadores não são empáticos, então é uma ferramenta que não adianta tentar usar com eles. Você vai ter ali, eles não vão ser, não há uma reciprocidade. Você pode até se defender com alguns princípios da comunicação não violenta, mas não vai ter um retorno. E aí o que ela diz? Ela diz que um problema na comunicação é quando você se responsabiliza pelo que o outro sente. E aí, em alguns momentos, em algumas palestras, eu falo coisas do tipo: evitem falar para os filhos, a mamãe tá triste porque você fez. Não, a mamãe não tá triste nada. Se a mamãe tá triste, é um problema da mamãe. A mamãe tem que dizer, o papai tem que dizer para a criança que, olha só, isso não é bom, e apresentar os valores. Agora, sentimento é responsabilidade nossa. O outro pode, no máximo, estimular, mas quem é responsável pelo que a gente sente é a gente. Só que os abusadores, eles vão dizer o quê? Que você é responsável pelo que ele sente. O casamento acabou por sua causa, a família tá ruim por sua causa, tudo se destruiu porque você não é compreensivo, não é compreensiva, e se você não cuida daquilo que te faz mal, daquilo que vem na sua história de vida e está mal resolvido, se você não cuida disso, com certeza você vai ser uma presa fácil para esses predadores emocionais. Ok, gente? Vamos encerrar o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse material. Por favor, compartilhem esse material. É importante para que outras pessoas possam também se beneficiar. Se isso te ajudou, seja solidário. Compartilhe para que outras pessoas também consigam se beneficiar dessas informações e tomarem decisões melhores na direção da sua saúde mental. Para aqueles que gostaram, dê um like aqui embaixo e se inscrevam no nosso canal. Ok, queridos? É sempre um prazer, é sempre muito bom estar aqui com vocês, tá bem? Um beijo grande, até o próximo vídeo.